Sabe, essa ideia de entender o fim do mundo sempre mexeu muito com a imaginação das pessoas. Ao longo da história, a gente viu um monte de mapas e cronologias tentando decifrar profecias. Nesta análise, a gente vai mergulhar em uma interpretação teológica bem específica, usando o material de origem dela para visualizar uma linha do tempo dos eventos finais. Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Imagina a cena, uma montanha ali perto de Jerusalém. Os discípulos de Jesus chegam perto dele com uma pergunta que, de certa forma, muita gente continua fazendo até hoje, tentando entender o futuro e o fim da história como a gente conhece. E é exatamente essa pergunta que dá o pontapé inicial para tudo. Ela é o mistério central que essa linha do tempo que a gente vai ver tenta responder. É a partir dela que toda uma estrutura de eventos profetizados começa a se desenrolar. Bom, para a gente navegar nesse mapa, é bom conhecer o nome do campo de estudo. Escatologia. É o nome técnico, mas a ideia é simples. É a parte da teologia que estuda as profecias do fim dos tempos. É a tentativa de colocar todos esses eventos numa sequência que faça sentido. Ok, para desvendar essa linha do tempo complexa, a gente vai seguir uma jornada em 6 partes. Ela vai nos guiar passo a passo por toda a estrutura que o material de origem apresenta. Antes de olhar para o que pode acontecer no futuro, essa linha do tempo faz questão de se firmar no passado. Ela cria uma base com eventos que, segundo essa interpretação, já aconteceram e que prepararam o terreno para tudo que viria depois. E aqui a gente vê exatamente o ponto de partida. Essa é a primeira seção da cronologia, cobrindo eventos que já ficaram para trás, começando com a primeira vinda de Cristo e indo até o ano 70. Então são 3 eventos que funcionam como pilares. Primeiro, a primeira vinda. Depois, sua morte e ressurreição. E por fim, um evento histórico importantíssimo, a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, que é vista aqui como cumprimento de uma profecia específica de Jesus. Certo, agora vamos avançar para a próxima fase desse mapa. É a fase que essa linha do tempo identifica como a era em que vivemos, esse longo período entre os eventos do passado e os acontecimentos decisivos do futuro. Olhando de novo para a linha do tempo completa, o foco agora está naquela longa barra verde. De acordo com essa visão, é aqui que a gente está. É a chamada Era Atual, e ela é definida por uma série de sinais bem específicos. E esses são os sinais, aqueles descritos em Mateus 24. Segundo essa interpretação, eles caracterizam a nossa era. Não são o fim em si, mas sim o princípio das dores, sabe? Como se fossem os sinais preliminares que mostram que algo maior está por vir. E é aqui que a coisa fica intensa. A gente entra agora no que seria o coração dramático dessa linha do tempo. Um período de 7 anos, de uma agitação global sem precedentes, conhecido como a última semana de Daniel. Esse arco que a gente vê bem no meio da linha do tempo, ele marca uma virada de chave. Ele representa esses 7 anos que, segundo a fonte, dão início à contagem regressiva para o clímax de toda a história. E a duração é bem específica, não é um tempo qualquer. São 7 anos. A cronologia se baseia na profecia de Daniel, que fala de uma semana final, que aqui é interpretada como um período de 7 anos. O interessante é que esses 7 anos são divididos em 2 fases bem diferentes. A primeira metade é marcada pela ascensão de uma figura carismática que faz uma aliança, mas bem no meio do caminho, essa aliança é quebrada, e aí começa uma segunda metade de perseguição e de uma tribulação nunca antes vista. E a figura central dessa era, como a fonte descreve, é o Anticristo. Esse trecho de Tessalonicenses é uma das passagens-chave usadas para descrever esse líder, que vai se exaltar e se colocar contra Deus. Essa imagem ajuda a gente a ter uma ideia do tipo de caos e tribulação que textos como o livro do Apocalipse descrevem. Esse período é apresentado como um tempo em que a ordem mundial vai ser virada de cabeça para baixo. Mas essa tribulação toda não dura para sempre. Na verdade, de acordo com essa linha do tempo, ela termina no evento que seria o mais espetacular e climático de toda a história da humanidade. Voltando para a nossa linha do tempo, a gente vê a conclusão dramática. O fim da Grande Tribulação é marcado pela segunda vinda, um evento que logo em seguida dá início à chamada Batalha do Armagedon. A sequência de eventos aqui é incrivelmente rápida e transformadora. A segunda vinda leva direto para a Batalha do Armagedon, que resulta na derrota do Anticristo e seus exércitos. Logo depois, Satanás é preso, e aí começa um período de 1000 anos de paz na Terra, o milênio. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos concluir nossa análise olhando para os últimos eventos dessa linha do tempo, aqueles que resolvem a história cósmica e dão início ao estado final e permanente de tudo.
O nosso foco vai lá para a pontinha direita da linha do tempo agora. O milênio acaba e o que vem a seguir é uma série de eventos finais que encerram a história e nos levam para a eternidade. Aqui, a linha do tempo detalha esses últimos acontecimentos. Satanás é solto por um curto período, o que leva a uma rebelião final. Depois disso vem o julgamento do grande trono branco, a ressurreição final e a separação definitiva, que dá início ao estado de eternidade. Então, para resumir tudo, o que a gente acabou de ver é uma interpretação bem completa e linear da profecia. É um roteiro detalhado que tenta mapear a história, do começo ao fim, tudo a partir de uma perspectiva teológica bem particular. Isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta no ar, né? Mapas como este devem ser lidos como um roteiro literal do que vai acontecer no futuro? Ou será que eles funcionam mais como narrativas simbólicas, querendo nos dar um aviso, esperança e um sentido para o agora? A interpretação, sem dúvida, continua sendo um grande debate.